Olá pessoal, tudo bem? Muito tem se falado na internet de que quando a inflação cai, e parece um tanto quanto estranho eu falar sobre inflação cair com o número que saiu ontem no IBGE. É estranho, mas a gente ouve muito isso na internet. Quando a inflação cai, o fundo imobiliário de papel paga menos. E aí já fica aquele alvoroço das pessoas querendo mudar a carteira, querendo fazer aquele troca-troca e vende tudo e compra tudo e aquelas coisas que só te levam a girar e dar uma volta de 360 graus e ficar no mesmo lugar. Bom, então assim, eu procurei levantar alguns dados para ver se isso realmente é verdade. E eu só vou revelar qual é o fundo imobiliário de papel em questão. Pretendo fazer outros vídeos sobre outros fundos, mostrando essa relação da... Isso aqui é o yield que o fundo pagou, ou seja, é o yield considerado, assim, saiu o pagamento, a data do o último dia com, né, e o pagamento quanto em reais. Esse yield é esse pagamento em reais dividido pelo último dia com, tá? Último dia com, cotação do último dia com. Então, quer dizer, acompanha esse yield aqui, que é o que a gente encontra nos sites de FIIs por aí, ele acompanha a oscilação da cota. O que é interessante. O que é interessante para a gente comparar, porque a gente vai ter uma base muito realista de quem faz o aporte todo mês, de quem pega aquele aluguel, aquele cupom, aquele juro recebido, aquele dividendo, enfim, e reaplica, certo? Porque vai reaplicar com o preço de mercado. Então é aquela pessoa que está sempre aumentando o seu patrimônio, fazendo aporte e reaplicando os dividendos recebidos. Isso é fundamental. Olha, pessoal, como isso é importante. E, bom, então, quando o fundo de papel, quando a inflação cair, e agora o pessoal está jogando cada vez mais para longe essa hipótese, quando a inflação cair, o fundo de papel vai pagar menos. Vamos ver, é verdade? Eu acho que sim. Vamos olhar aqui, ó. Esse período aqui, ó, até 2016, aí com inflação de 5, 6 e 10, esse fundo imobiliário pagou aqui 7, 11, 12, 13. Pagou 11, 12, 13. Aí a inflação caiu, ficando ali na casa dos 3, 4% durante 4 anos, e ele ficou pagando entre 8 e 9%. Bem menos aqui, ó, 12, 13, né? E em 2021 ele perdeu para a inflação por pouca coisa, certo? Lembrando, pessoal, fundo imobiliário de papel, e aliás, eu penso isso sobre fundos imobiliários em geral. Para você conseguir capitalizar essa inflação recebida aqui, você tem que reaplicar. Você tem que reaplicar. Senão você acaba perdendo o poder de compra ao longo do tempo, certo? Porque, vejam só, os 100 reais aplicados aqui em 2013 são os mesmos 100 reais aplicados em 2021. E os R$ 9,24 recebidos são os mesmos R$ 7,88 recebidos e R$ 8,30 recebidos e assim por diante. Ou seja, só que as coisas ficaram mais caras de 2013 para 2021, concorda? Então o único jeito de aumentar, porque já que isso aqui é o rendimento de uma cota ao longo do ano, certo? Uma cota de 100 reais ao longo do ano, então o único jeito de aumentar esta renda, apesar dessa renda ter sido maior que a inflação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 dos 9 anos aqui citados, essa renda só aumenta se você reaplicar para você ter mais cotas pagando. Senão você não faz a composição do juro. Se você deixar assim como está, é juro simples. É juro simples. Aí você perde poder de compra ao longo do tempo. Mas aí, pessoal, vem uma coisa aqui, ó. Quando
Se e quando a inflação cair. Se e quando. Vejam bem as preposições que eu estou colocando aqui. Né? Se e quando a inflação cair, isso vai ser um problema para os fundos de papel? Na minha visão, não. Ao contrário do que todo mundo fala na internet. A gente gosta de polemizar também. Por quê, pessoal? Por uma característica muito importante de todo que acontece com todos os investimentos versus inflação. Quando a inflação é menor, o seu ganho real é maior. Então reparem aqui, ó, 13% de renda do fundo versus 10% de inflação. Aqui foi o ano que mais pagou. Pega aqui 8%, que foi um dos anos que menos pagou, foi 7,88 aqui, mas pega 8%, com uma inflação baixa de 4,5%, ele ganhou mais proporcionalmente. Então o ganho real, o ganho acima da inflação é maior quando a inflação é mais baixa, mesmo que a renda caia. E isso aí, a turminha na internet não fala. Não sei por quê. Não consigo entender mesmo, certo? Eu vou calcular aqui nessa coluna o ganho real, tá? Extraído a juro composto dessas colunas aqui, certo? Vou dar uma pausa e já volto. Pronto. Olha aí, pessoal. Olha que conclusão bacana nós chegamos aqui. O ano de maior renda livre desse fundo, ou seja, renda real, né? Rendimento real, rendimento acima da inflação, foi de 2017. Foi quando o fundo rendeu 6% livre de imposto de renda, contra 2,95% da inflação. Foi no ano de menor inflação. Qual foi a menor renda? Foi no ano de inflação mais ou menos, mas no ano de inflação alta, o que aconteceu? 2015 a renda ficou para os menores patamares e em 2021 foi inclusive negativa. Ou seja, aqui você teve a famosa perda real, o juro real negativo. Aqui juro real negativo num fundo imobiliário. Sim, porque o fundo pagou menos em yield do que a inflação do período. Mas isso aqui, se você reaplicou sempre por esses anos aqui, principalmente em 2017, isso aqui não foi problema, certo? Não foi problema, é só reaplicar. Então olha só, pessoal, quando a inflação sobe, o que acontece? Inflação alta, tá? Inflação média para alta. Comprime o juro real. Fica pior para o seu investimento. Fica muito pior, porque você tem pouca margem. Quando a inflação é baixa, esses 4 anos aqui, olha aí o que acontece com o ganho real. Fica na melhor metade possível. Aqui foi uma inflação média para alta, que média para alta também, mas aqui o rendimento foi muito bom. Rendimento real, ainda pagou 12%. Então vejam, pessoal, como é mais um mito que tem aí na internet. Quando cair a inflação, sei quando cair, que fique bem enfatizado isso, sei quando cair, o fundo imobiliário de papel vai pagar menos, e daí vai aumentar a minha renda real, certo? E aqui, pessoal, eu quero propor outra continha para vocês, tá? Tem uma conta muito famosa que diz o seguinte: você, para manter o poder de compra do fundo imobiliário de papel, você tem que investir no mínimo 50% do que foi o seu rendimento. Vamos ver quanto que seria necessário reinvestir desse rendimento para cobrir a inflação. Eu vou fazer aqui a continha e a gente já volta. Plim, de novo, pessoal. Olha aí que interessante. A regra dos 50% vale mais ou menos. Aqui os 50% não chega, aqui quase chega, aqui sobrou, aqui quase chega, mas tem 2 anos que perde muito. Porque nesse ano de 2021 eu teria que reaplicar, pasmem,
quase 109% do que o fundo pagou para cobrir a inflação. Eu tenho que reinvestir tudo e tirar não sei de onde mais 9%. Pessoal, é isso aí, certo? É isso aí. E então tem 3 anos aqui nessa série que são muito preocupantes. 2013, 75%. 2015, em que não sobra praticamente renda, você poderia gastar 19% do que você recebeu e teria que reinvestir 81%. E aqui você teria que reinvestir tudo e ainda tirar 8% do passado, provavelmente. E aí que tá. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Esse ano maravilhoso aqui, ó, 2017. Quer dizer, a pessoa aqui não pode, não poderia ter ficado tranquilo e rendeu muito mais que a inflação, rendeu 60% a mais e tal, sobrou 60%, né, tá tranquilo, vou gastar. Não, porque aí já veio o outro ano, já se aproximou de novo dos 50%, e no outro ano a regra dos 50% já não funciona, porque já começa a perder poder de compra se você reaplicar apenas 50% do seu rendimento, né? Do seu rendimento recomprando novas cotas. Então, pessoal, é muito importante, é muito necessário que o Brasil retome o controle da inflação. Muito, muito importante. Para ficar... Olha só como o investimento fica bom quando a inflação está baixa. Olha aqui, ó, aí sim as regras valem, aí você pode reaplicar 50%, que provavelmente vai ter anos em que, por exemplo, um ano como o de 2018, super bom, certo? Com todos os problemas que ocorreram em 2018, mas em termos de inflação e de investimento, olha aí, ó, certo? 2017 então nem se fala, mas para isso a gente teve o quê? Teve uma Selic aí de 14,25 e agora nós estamos caminhando para uma Selic não se sabe de quanto, porque não se sabe como vai ser o controle dessa inflação, mas é muito necessário que se controle a inflação, porque senão isso aqui pode acontecer com praticamente todos os investimentos, menos o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA vai te garantir, pessoal. E aí, tá curioso para saber que fundo é esse? Vamos ver. Polêmicas à parte, sem polêmicas. É o MXRF, pessoal. Tá? Esses dados aqui são do MXRF. E por que eu escolhi esse fundo? Não é base 100, é base 10, olha aí a pegadinha. Porque para vocês verem, pessoal, mesmo tendo problema, mesmo com polêmica, com um monte de coisa acontecendo, e ao longo desses anos aqui ele foi perdendo aqueles CRIs da carteira, vejam que mesmo assim ele conseguiu pagar razoavelmente, né? Ele não, eu não vejo aqui como, até vou fazer uma média aqui embaixo, não vejo como um fundo assim problemático contra a inflação. Vamos ver aqui, é do F4 ao F. Vamos ver qual foi a média que precisaria reinvestir em média 62% do que recebeu para manter o poder de compra. Não é um fundo tão ruim, tá quase na regra dos 50, quase. Só que é um fundo assim muito muito falado, né, pela polêmica aí da CVM, e é um fundo em que talvez algum investidor novo resolva não entrar com medo de possíveis desdobramentos futuros. Mas vejo que pelo histórico dele, ele até, com todos os problemas que aconteceram, até que ele rendeu bem, pessoal. Até que ele rendeu bem. E foi esse que eu escolhi para fazer o primeiro exemplo dessa série. Se você achou esse conteúdo interessante, pessoal, deixa aqui no comentário qual fundo de papel você gostaria que eu fizesse esse levantamento, para ver se a regra dos 50% vale, se ela consegue manter o poder de compra do seu rendimento, se essa história aí, caiu a inflação, caiu o rendimento. Pelo contrário, nos anos de inflação baixa foram os melhores anos para reaplicar e aqui multiplicar o patrimônio, certo? Então deixem aí os tickers para a gente fazer a pesquisa e trazer aí o levantamento para vocês, tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.